Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma live aí, a gente tem outro convidado hoje sensacional, em que a gente vai aprender, né? Conhecer mais um profissional que vive o futebol na prática, vive o futebol no seu dia a dia. Hoje a gente está tendo aí várias e várias lives, então você que está aqui presente, você é muito bem-vindo, né? Por escolher estar aqui. Eu tenho utilizado um critério muito grande para poder trazer pessoas que realmente têm a nos acrescentar. Quero até aproveitar o meu amigo Rodrigo Santana aí que está presente, que é preparador físico do Esporte Clube Vitória, mas também que tem um conhecimento na área de nutrição. Quero convidar você, meu amigo, para a gente bater esse papo aí na próxima semana, que a gente possa também aprender sobre a importância da preparação física. A gente tem falado aqui com treinadores, coordenadores, diretores, executivos de futebol e o meu objetivo é conhecer, né, ouvir todos os profissionais que trabalham com futebol de todas as áreas e para isso eu preciso realmente ter, né, aqui na nossa maratona de live grandes convidados, né, pessoas que realmente têm a acrescentar e que vivem o futebol no dia a dia, que tem história. E eu quero agradecer a todos vocês que escolheram estar aqui nesta noite. Eu acredito que a oportunidade, ela só dança com quem está no salão. Então, se você está aqui, hoje é uma oportunidade de você aprender, uma oportunidade da gente crescer, né, enquanto profissional, enquanto profissional do futebol, né? Aqui a gente ouviu vários pontos de vista, as pessoas que têm experiências diferentes, e a gente pode, a partir daí, aprimorar, se desenvolver, né, questionar. O que eu sempre estou provocando aqui é que as pessoas que estão vindo, ela não precisa estar certa, é o que elas fazem no dia a dia. Então, cabe a mim e a você ter um posicionamento, né, criar convicção diante dos fatos, diante daquilo que a gente está aprendendo, questionar o que for necessário, mas se abrir ao conhecimento, né, recepcionar o conhecimento. Tem uma passagem na sabedoria bíblica milenar dizendo assim, ó, que a sabedoria ela anda gritando, procurando a quem a receba. E as pessoas muitas vezes não ouvem ou não querem abrir a porta para a sabedoria. E quando a gente se tranca para o conhecimento, a gente perde algumas pérolas importantíssimas para o nosso aprendizado, né? Existe o aprendizado através da experiência e é muito bom e esse daí vale muito a pena. Mas existe também o aprendizado através da experiência do outro. Você saber onde o outro errou, você saber o que o outro fez de bom ou fez de errado, isso aí te poupa tempo. E é uma grande oportunidade para você aprender. Com certeza, quero agradecer a presença aí do Paulo Isidoro, do Carlos Amadeu. O Roberto Braga já está aí, né, online, já vou convidá-lo. E hoje pela manhã foi muito bom, né? A gente teve a oportunidade de participar de um debate aí na finalização de um curso, o curso do Gabriel, que ontem estava na live com a gente, Gabriel Brindas, e ele é treinador do Sub-17 do Avaí, tem um curso de treinador muito legal, e eu e o Carlos Amadeu somos convidados para estar ali presente, e a gente pôde dar a nossa contribuição. Amadeu sempre é uma presença muito marcante, porque a gente precisa honrar os cabelinhos brancos aí, rapaz, desse guerreiro, né? Eu me lembro que eu ia para alguns treinamentos, alguns congressos. Uma vez eu fui num congresso lá no Corinthians, jamais eu cheguei lá e encontrei Amadeu e Rodrigo Santana, opa, e o Wendel. Então, os caras buscando o conhecimento, velho. Então eu preciso da honra, né? Então, sem muita conversa, vou chamar já aqui o Roberto. A gente vai falar sobre gestão técnica do futebol, né? Vamos ouvir a sua experiência. Eu tive a honra de escutar algumas palestras dele na CBF, na Universidade do Futebol também, e conhecê-lo pessoalmente aqui no esse profissional que chega para somar, chega com grande experiência, passagem aí pela Ferroviária. Vamos entender o que muda, né, o que ele vê de diferente, o que ele pode acrescentar para nós, para que a gente possa crescer também através do conhecimento dele.
E aproveite, pessoal, convide aí o máximo de pessoas possível, vamos fazer esse movimento cada dia crescente. Tenho certeza que alguém que receber esse convite vai se sentir muito feliz pela oportunidade de beber água limpa da fonte, né? Ter a aproximação de conhecer aí o Roberto, um cara muito inteligente e que vai nos ensinar hoje o que ele vive no seu dia a dia, né? Aí já se transpõe dos ensinamentos dos livros, é a prática diária e isso faz com que a gente tenha autoridade para poder falar, para poder executar. O quanto a tomada de decisão desses profissionais ele tem impacto, né? Não só na vida dos atletas, mas na vida dos profissionais. Deixa eu ver, não. Mais uma vez, Roberto, é só você aceitar o convite aí, tá tudo certo, já estou convidando a receber mais um convite aí na tela e vamos tocar o barco. Aqui em Salvador tá chovendo pra caramba, então a gente tá vivendo, de repente, pode ser que dê umas quedas aí na internet, porém, hoje eu fiz 3 lives e em nenhum momento eu tive interferência, né? Vamos lá ver se dá tudo certo aí. Galera, quero aproveitar, quem não está participando do meu grupo de WhatsApp, o meu jogo mudou, que depois me mande uma mensagem para que eu mande o link. Amanhã, às 16 horas, nós vamos ter uma aula sobre treinamento mental e sobre coach esportivo. Uma aula especial, privada, somente para quem se inscreveu. E a gente tem 80 vagas e já foram 72 pessoas inscritas. Então, eu tenho 8 vagas e pode ser que surja mais alguma, onde eu vou tentar adaptar uma linguagem, explicar e passar um pouco do meu conhecimento sobre essa área de treinamento mental e de coach esportivo. Roberto, eu acho que pelo computador, cara, eu não sei se vai, não sei se consegue. Se você puder fazer pelo celular, para a gente fica melhor. Tenta aí, de alguma forma, segurar na mão da forma vertical, porque pelo computador eu não sei se precisa baixar alguma coisa ou se a gente consegue aceitar. Pelo menos eu nunca fiz live pelo computador, meu amigo. Então, galera, será amanhã às 16 horas, será num aplicativo privado, onde só vai estar na sala quem recebeu o link, né? E aí vai poder gratuitamente ter essa aula comigo sobre coach esportivo, é um workshop, na verdade, né? De coach esportivo e treinamento mental, onde eu também vou lançar um grande desafio para todos os participantes. Então, eu acho que é uma oportunidade de também transferir um pouco de tudo que eu aprendi, né, durante esses dias, essas lives, e poder transferir para vocês sobre a luz, né, sobre a ótica do coach, do treinamento mental, do mindset. Roberto Braga, seja bem-vindo à nossa maratona de live. A gente recebe você com muita honra, meu amigo, porque tem sido dias de muito aprendizado. A gente tem convidado aqui grandes personagens do futebol, pessoas que colaboram, pessoas com grande relevância pelos clubes que passaram e onde estão atualmente. E você não pode ficar de fora. Eu tive a honra de participar de umas 2 palestras suas, uma pela Universidade do Futebol e a outra, se eu não me engano, foi pela CBF Academy, no curso de coordenação técnica, lá em São Paulo, não foi na Federação Paulista. Na Federação, sim. Exatamente. Muito bom. Na época você estava trabalhando na Ferroviária e hoje você está aqui no nosso estado, em Salvador, Bahia, trabalhando no Esporte Clube Bahia. É uma honra ter você aqui. E boa noite, mano. Boa noite, Ed. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É uma honra fazer parte desse espaço aí. Eu tenho acompanhado já há alguns dias aí, tenho visto e sei que esse espaço é um espaço de fato muito qualificado aí. Você conseguiu reunir grandes pessoas, grandes profissionais do futebol, né? E de diversas vertentes, diversas funções, diversos lugares. Então, isso já é muito interessante, né? Acho que como você estava abrindo antes aí, a questão de compartilhar o conhecimento, de
de poder conversar sobre futebol, né? Acho que agrega a todo mundo, né? Agrega a todos nós, e esse momento acho que tem sido válido por isso, né? Tem nos dado a possibilidade aí de talvez desacelerar um pouco em algumas coisas e conversar e refletir um pouco mais. Então, agradeço o convite, espero que a gente consiga ter um bate-papo produtivo aí para quem nos ouve, que seja pelo menos do mesmo nível, que eu consiga manter o nível aí do que você teve até agora. Ah, com certeza. Roberto, a gente sabe que em muitos, o futebol, a gente tem conversado com muitos profissionais, e a gente está entendendo que o futebol ele mudou. Né? Mudou porque as pessoas mudam, porque as informações cada vez mais estão disponíveis, disponíveis e por tantas mudanças que vem acontecendo no mundo. Inclusive, a gente está passando agora por um momento de transição. A gente não sabe como é que vai funcionar daqui para frente, mas a gente sabe que a gente vai se apoiar no conhecimento, nos valores humanos, na capacidade de se relacionar, na capacidade nas competências interpessoais, para poder fazer disso mais um ponto de desafio e aí poder gerar e participar dessas mudanças que o futebol exige, né? Mas muitas das perguntas, muitos dos questionamentos ainda são comparações com modelos anteriores, né? A gente sempre acha que lá atrás foi melhor, que lá atrás a gente tinha pessoas melhores, mais competentes, e muitas vezes a gente tem resistência com o novo. A gente vai ver o pessoal falando que a seleção de 82 ela foi a melhor, aí outro fala que foi a de 94, outro fala que foi a de 2002, e a gente sempre fica pensando, e isso é uma coisa, um síndrome do brasileiro, né? De ficar pensando que a próxima seleção que vai disputar a Copa do Mundo é uma que ainda precisa me provar se é bom ou se tem realmente essa capacidade de vencer. E assim isso vai se traduzindo também para os profissionais. Onde a gente chega, parece que a gente precisa estar provando a nossa competência, né? Provando que a gente tem conhecimento, provando que a gente é capaz. E isso nos desafia no dia a dia como profissionais e exige de nós uma habilidade, uma capacidade para poder saber lidar com essas adversidades e com essas complexidades que o futebol e que a vida nos impõe. Me conte um pouco, primeiro, quem é você, Roberto? Qual a sua origem? Da onde você vem? Quais são as suas experiências no futebol que fez você chegar hoje ao cargo de coordenador técnico do Sport Clube Bahia? Legal, legal. Primeiro, eu acho que o que você falou faz muito sentido, né? Esse movimento todo de mudança, acho que a mudança é constante e esse gosto nosso pelas comparações também é constante, né? É uma coisa que a gente talvez não pare nunca. Também não sei até que ponto é bom parar. Eu acho que o grande ensinamento aí que alguns desses profissionais nos dão é que se pode ganhar e se pode fazer bons trabalhos de N maneiras, né? Então, o Kobe Bryant falava isso. Eu aprendi que não é necessário tanto mais comparar, e sim aproveitar o que os bons profissionais podem me dar, né? Então, acho que esse é o grande direcionamento, e acho que é o que você tem feito aí quando reúne pessoas de perfis diferentes para falar, né? Em relação a mim, eu tenho 33 anos, né? Eu sou nascido em Araraquara, interior de São Paulo. Passei boa parte da minha infância e juventude tentando ser jogador de futsal, não de futebol, né? Cheguei a jogar a nível profissional, mas eu costumo falar que joguei de mentira, né? Quem joga de verdade são os caras aí que estão hoje nos grandes clubes, que conseguiram atingir nível de desempenhos altos, mas isso foi suficiente para mim criar uma paixão pelo futebol e pelo esporte muito grande, né? Então, sempre fui muito apaixonado por esporte, por futebol, de uma maneira geral. E aí, fui com 22 anos, passei numa faculdade pública, fui estudar, né? Fiz Unesp em Bauru, né? No campus de Bauru. Fiz a faculdade de Educação Física lá, fiz licenciatura, depois fiz o bacharelado. Durante esse tempo, ainda continuei jogando futsal, mas já mais com foco nos estudos. Em 2009, fui para o intercâmbio com a Universidade do Porto, e aí passei um ano em Portugal, na Universidade do Porto, e aí lá tive o prazer de conhecer muita gente boa, muita gente que é referência hoje no futebol
mundial no futebol brasileiro, que tive o prazer de ter um ano aula com o Vitor Frade, que é um gênio do futebol, né? Alguém que revolucionou o futebol. Professor José Guilherme, professor Júlio Garganta, tive lá um ano com o professor Israel Teudo, né? Que para mim hoje é uma das referências em conhecimento científico no futebol no Brasil, então pude participar no laboratório com ele, estudando, entendendo futebol, e ali me despertou muito esse desejo de fato, direcionar para essa área, né? Então, aí na minha volta, já voltei a concluir minha faculdade, né? Aí, né, nessa época, como treinador de equipes universitárias, já conhecendo um pouco mais. Quando eu me formei, fui fazer um mestrado, fiz um mestrado na Unesp também, mas no campus em Rio Claro, em formação de treinadores. E aí, nesse momento, chegou um determinado momento que eu trabalhei com futsal feminino, tive estava no mestrado e aí entrei na Universidade de Futebol. Quando eu entrei na Universidade de Futebol, também me abriu muitas portas, né? Tive o prazer, e eu falo que eu sou um privilegiado nesse sentido, tive o prazer de conviver diariamente com o professor Medina, que hoje é uma das maiores referências aí do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, uma pessoa Tega também. com o Tega também, que é fantástico. Então, assim, era um momento de muito conhecimento. Eu falo que eu estava fazendo mestrado, mas eu estava fazendo mais uma pós-graduação junto, porque eu estava no dia a dia com pessoas muito diferentes, né? E aí, para além disso, eu tive a oportunidade, através da Universidade de Futebol, de estar em projetos que na idade que eu tinha, provavelmente eu não estaria. Então, eu fiz projetos, como eu era o coordenador do núcleo de ensino, né, dos cursos e das consultorias, eu participei da implantação do curso de formação de profissionais no São Paulo, então com Marcelo Lima, com Guilherme Dalladéia, Sérgio Barés na época, o professor René Simões, então é um nível muito qualificado, o professor Carlos Tiengo. Eu tive depois com projetos com a Unicef, então a gente teve 3 projetos com a Unicef, eu pude pilotar a parte de conteúdo nesses projetos. E aí, e com o Botafogo do Rio também, né? A gente fez uma revisão ali dos documentos orientadores deles, com o Freeland, né? Eduardo Freeland. Então, eu digo que a Universidade de Futebol me deu esses contatos e me deu muito conhecimento nesse sentido, né? De aprender muito e de poder conhecer por dentro clube de futebol numa situação que talvez eu não tivesse acesso com aquela idade, né? E aí, em 2016, eu fui chamado pelo Pedro Martins para retornar para Araraquara, né? Para ser coordenador das categorias de base da Ferroviária. A Ferroviária estava subindo para a primeira divisão na época, né? Depois de 19 anos longe, e estava com as categorias de base basicamente paradas, né? Com uma deficiência grande. E aí, nesse novo projeto, ele queria reorganizar essas categorias de base. Então, eu fui convidado por ele. A gente teve um trabalho bem significativo lá, né? Então a Ferroviária conseguiu o certificado de clube formador, conseguiu ter bons desempenhos em campeonatos, colocar jogadores na equipe profissional, e aí culminou. Eu sempre falava que uma das metas era, até numa das conversas que eu tive com o Diego Serri, uma vez falei isso, falei assim, pô, a gente tem na Ferroviária a meta de colocar um jogador convocado para a seleção brasileira. E aí depois da conversa eu fiquei na cabeça, mas por que eu falei uma coisa dessa, né? O que faz o cara falar uma coisa dessa? Né, muito desejo, né? Pode soar até mal. E culminou agora nos últimos, da minha saída, eu estou há 6 meses no Bahia, mas a Ferroviária teve 2 jogadores convocados para as seleções de base do Brasil, né? Então, um clube pequeno no interior conseguir ter 2 jogadores convocados, ainda que para convocações pontuais, foi muito significativo, né? Então, a partir desse trabalho já de longo prazo, conheci o Diego Serri, conheci o Marcelo Lima, conheci também o Marcelo Vilhena, e aí já vinha um relacionamento próximo, até que no final do ano passado, o Marcelo Vilhena me convidou para ser o coordenador técnico, e desde outubro eu estou no Bahia, vão fazer 6 meses aqui e ali, já aprendendo muito e muito contente de estar aqui.
Maravilha. O Bahia ele é grande também na sua história. Hoje está com uma estrutura assim, uma estrutura em crescimento, em desenvolvimento para o posicionamento que o Bahia quer ter, né? Sobretudo na base, no profissional, nos próximos anos. Dá para a gente perceber isso. Mas o que me preocupa muitas vezes é essa grande diferença, cara. Eu costumo ir em muitos clubes do Sul, Sudeste, e lá a gente vê que tem várias coordenações, vários profissionais envolvidos dentro do processo de formação. Aqui no Bahia, no Bahia, né, e na Bahia, a gente já se... Não sei se a gente já se adequou, já está viciado nessa de ter um ou dois coordenadores, mas não tem muitos profissionais fazendo o trabalho de coordenação. No caso, você é coordenador técnico. Acima de você tem um coordenador geral, Roberto? Não, hoje não. Hoje, não. Na verdade, o que aconteceu assim, né, nessa mudança aí, pós a saída do Vilhena, um dos desejos do nosso presidente, né, do Guilherme Belitani, era ter uma estrutura um pouco mais orgânica. Então, hoje nós somos em 4 coordenadores, né? Como o Daniel, que já esteve aqui, né? O Daniel Bruni, coordenador da iniciação. Sim. Eu, como coordenador técnico. O Álvaro, que é o coordenador administrativo, né? Que faz a parte toda da gestão financeira, administrativa. E o Fábio, que é um dos coordenadores do social, né? Junto com a Aline aí, mas é um coordenador dessa parte extra-campo, de tudo que envolve essa relação com meninos, com as famílias. Entendi. De captação tem no Bahia? É o baiano, né? Hoje o coordenador de captação é o baiano. É o baiano que é uma referência aqui, né? E a gente tem bons profissionais, inclusive esse plano todo que nós estamos reestruturando aí junto com ele. Então, assim, acho que depende muito, eu concordo com você em partes, acho que depende muito do projeto, né, de como está estruturado o projeto. Acho que é essa clareza de estrutura que é importante, né, que é importante ter isso claro, como vai funcionar. Acho que hoje ainda é uma estrutura nova, né, ainda é uma estrutura que tem pouco mais de 3 meses aí, mas que eu acho que essa estrutura horizontal, com pessoas se comunicando e tendo essa responsabilidade é algo que de fato é produtivo, né. Não, justamente você vai entender por que eu fiz essa analogia e por que eu vou fazer uma pergunta, porque muitas vezes o profissional ele fica sobrecarregado com outras funções que não é da questão técnica e ele vai ser cobrado pela gestão técnica, né? Perfeito. Então, aqui na Bahia a gente está acostumado com isso daí, a ter um profissional que é coordenador geral, que usa o nome de coordenador técnico muitas vezes, e um cara para poder dar confiança dele para se articular com treinadores e com a captação, essas coisas. Não é comum no futebol, né? Tiver a estrutura de outros clubes do Sul e Sudeste que tem uma mentalidade diferente. Por que eu estou querendo dizer? Porque a gente falou sobre o passado do Bahia, sobre essa questão da comparação. A gente tem aqui um grande profissional que a gente respeita muito na Bahia, de muito peso, de muita história, né? E que tudo que se fala na Bahia, a comparação vai se fazer sempre com esse grande profissional que foi Newton Mota, que já trabalhou tanto no Vitória como no Bahia. E não tem como a gente fugir disso, porque ele acaba sendo inspiração em muitas coisas, em muitas áreas, né? Que a gente precisa também saber lidar e beber a parte boa dessa fonte. Então, o que acontece? Saindo do Newton Mota, a gente teve Carlão, que é outro cara que é um grande profissional aqui da Bahia. Fantástico. Isso. Depois a gente teve Paulinho, que aí já é um cara de nível nacional, um cara que trabalhou como treinador de Cruzeiro, de São Paulo, de Corinthians, exato. E aí chega no Bahia como coordenador técnico, né? E aí foi quando começou aquela questão da recepção do baiano, do povo orgânico aí, como vocês querem chamar, de muitas vezes ter dificuldade com esse profissional que vem de fora. Eu não costumo dizer assim, porque o cara é baiano, paulista, mineiro, não tem nada a ver. Mas muitas vezes pelo conhecimento que o cara tem, pela experiência que o cara tem, é normal que ele venha para trazer novidades. Venha para trazer as experiências dele. E Paulinho fez isso, né? Durante a passagem de Paulinho, a gente teve avanços. Depois vem Marcelo Lima, que é um profissional de muitos anos no São Paulo.
eu vou usar o termo aqui, mas não é o adequado, vivendo à sombra de Geraldo, que era o grande nome, mas não diminui o grande profissional que é o Marcelo Lima, foi meu professor, mas ele vem para o Bahia com cargo de tendo autonomia. Fica um período, depois vem Marcelo Vilhena, que é outro cara com grande experiência, né, vendo o Atlético Paranaense, vendo de várias áreas, depois estava no Atlético Mineiro, um cara que é doutor. Então a gente começa a ter um pouco dessas experiências de pessoas que viveram, que têm experiências internacionais e nacionais e que vêm para o Bahia para somar, né? A resistência, ela precisa, o profissional precisa entender que a resistência ela está com ele, mas que a recepção, o conhecimento também está com ele. Então é uma decisão. Então eu sempre falava com os profissionais que eu tinha acesso, cara, em vez de você estar criticando que vem um cara de fora, aprenda com ele. Veja o que é que o cara traz de diferente, o que é que o cara traz de vivência, de experiência, para que você cresça como profissional. E aí, Vilhena sai, o ano passado, vem Roberto. Roberto, eu já conheci um pouco do seu trabalho através de palestra, através da Ferroviária. E aí você chega no Bahia, né? Acredito, o Bahia agora está se posicionando com muita ousadia no mercado. A gente sabe que isso pode mudar muito a partir desse momento de pandemia. Os clubes acho que vai ter que dar uma segurada, botar o pé no chão. Mas, cara, qual é a principal dificuldade que você percebe hoje de trabalhar em um clube com a história e com a grandeza do Esporte Clube Bahia? Bom, vamos lá. Antes, eu acho que até vale essa introdução que você fez. Acho que é muito pertinente. No meu caso, ainda eu sou um nome desconhecido aqui ainda, né? E eu acho que, assim, quando a gente fala em profissionais de alguns vieses aí, né? O primeiro, eu acho que é o principal, que a gente tem que ser avaliado e tem que buscar as coisas que nos unem, não as coisas que nos separam, né? Então, as coisas que nos unem é o quê? Esse profissional é competente para estar nessa função? Então, eu acho que tanto o presidente, quanto o vice-presidente, quanto os meus superiores têm que me avaliar, a torcida do Bahia, principalmente, pela competência, e não pelo local de nascimento, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que, como você falou também, acho que a gente pode aprender com todo tipo de experiência. Eu acho que quando a gente se fecha para algum tipo de experiência, seja daqui, seja de fora, a gente vai na contramão do mundo, né? A gente vai na contramão do que o mundo faz. Se você pegar os maiores clubes do mundo, o treinador do Manchester City é espanhol, o treinador do Liverpool é alemão. Então, assim, isso não pode ser uma trava para o crescimento. O que tem que ser trava é competência. Para além disso, eu acho que quando a gente tem bom nível de profissionais, aí eu dou o exemplo de São Paulo. Hoje São Paulo tem 4 clubes grandes. Um é o Palmeiras, o gerente é um baiano. O São Paulo, o gerente é um cara de Santa Catarina. O Santos, o gerente é um cara do Rio Grande do Sul. E o Corinthians, o gerente é o Yamada, que é de São Paulo. Então, assim, nós temos um de cada lugar. E eu não acho que eu tenho que estar lá no lugar do João Paulo, por exemplo. Eu acho que era ele que tinha, porque ele mostrou competência naquele momento para estar lá. Né? Então, acho que essa é uma coisa. E eu, assim, quando eu venho para um lugar igual a Bahia, eu tenho muito intuito de aprender. Né? Eu vim para o Bahia com esse espírito, né? De conhecer o futebol daqui. Eu venho de um lugar, e eu não tenho milindre nenhum em falar isso, eu venho de um lugar que tem muito preconceito com o povo baiano, com o povo nordestino, e quando eu vim para cá, o meu desejo era exatamente o contrário, era de conhecer, de aprender, de sugar tudo que eu posso dessa experiência, de ver, olha quantos profissionais de nível a Bahia tem, tanto dentro do campo quanto fora, né? Olha o nosso presidente, o presidente do Bahia, hoje é uma referência nacional. Então, acho que isso é muito importante, né? Esse desejo de aprender, de evoluir, porque quando a gente começa a pensar assim, a gente tira um pouco os nossos escudos e a gente fica aberto a discutir, a debater. Tem coisas que eu vou concordar, tem coisas que eu vou discordar, e assim funciona com todo mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto, né? Eu quero, já falei isso, eu conheço o Newton Mota, ele com certeza não me conhece, mas eu conheço ele, já ouvi muito, ainda não tive o prazer de conversar mais tempo com ele, né? Mas eu quero aprender tudo que ele puder ensinar.
porque ele é uma referência, como o seu Geraldo é, como vários profissionais são, né? Então não tem nenhum tipo de defesa em relação a isso, né? Então acho que esse é um ponto importante, porque aí a gente começa a nos avaliar e nos relacionar sem as defesas, né? E com a vontade de aprender, de crescer e de colaborar junto. Em relação às dificuldades do Bahia, eu acho que a grande dificuldade ainda, eu concordo 100% com você, eu acho que o Bahia, ele é um clube de nível nacional, ele é um clube de nível top, ele tem que se colocar como vem se colocando na categoria principal e muitas vezes na base, como um clube de nível top. E eu acho que a grande dificuldade ainda no Bahia e na Bahia, acho que nós temos duas. Uma, muitas vezes o nível competitivo nosso ainda não é como poderia ser, e aí outros clubes, outros projetos, aí eu digo, quando eu vejo a Jacuipense organizada como está, quando eu vejo o Vitória fazendo um bom trabalho, quando eu vejo o Retrô surgindo em Pernambuco, quando eu vejo... hoje, para mim, eu quero que todos esses clubes estejam fortalecidos. Porque eu quero que a gente se enfrente aqui, a gente se mate aqui, para quando a gente for jogar contra Palmeiras e Flamengo, a gente esteja pronto e esteja em condição de ganhar dele. Se o Bahia estiver forte e o Vitória não tiver, e a gente passar aqui competindo em nível baixo, e ganhando de 2, 3, de quem quer que seja, a gente vai jogar contra esse nível aí de clube, que é nível nacional, e nós não vamos fazer frente. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que estimular. Eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo o Fluminense de Feira se organizando, o Bahia de Feira se organizando, quando eu vejo projetos de qualidade, projetos bons, né? Que eu acho que isso é o diferencial ainda, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, os clubes médios são muito bons. Então você vai jogar contra o Dax, São Caetano, Esportivo Brasil, Red Bull. Então puxa o nível para cima, né? Eu acho que é isso que a gente precisa aqui. Então essa é uma dificuldade. E eu acho que a segunda dificuldade, que passa por uma mudança de mentalidade de todos nós, é se colocar de igual para igual contra Flamengo, contra Palmeiras, e não é se colocar de igual para igual sem considerar o contexto. Hoje o investimento desses clubes é muito maior que o do Bahia. Mas não é por isso que eu vou me colocar num jogo Bahia e Palmeiras como se o Palmeiras fosse o grande e o Bahia fosse o pequeno, o médio. Então acho que isso é uma essência que nós temos que resgatar, né? E o grande desafio é a gente resgatar isso da história do Bahia. Não é trazer isso de fora, não é resgatar isso de outro lugar, é resgatar isso da história do Bahia. Quando a gente analisa a história do Bahia, eu tenho feito esse exercício aí de maneira recorrente com todos aqui, com o professor Amadeu, que está presente aqui. Quando a gente começa a resgatar isso do próprio Bahia, a gente vê o tamanho do clube, né? A gente vê a expressão do clube, o quanto o clube é grande. E o nosso desafio é trabalhar diariamente para colocar isso em campo, para colocar isso em todos os processos de gestão e colocar isso em campo. É uma tarefa difícil, porque o nosso cenário é competitivo, então muitas vezes o que define o campeão do quinto, do sexto, do décimo, do último é um gol, uma bola na trave, mas eu acho que as práticas e a essência a gente tem que trazer da própria história do Bahia para se colocar como um dos principais clubes do Brasil. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Maravilha. Todas essas reestruturações que o Bahia vem vivendo ao longo desses últimos 10 anos, isso eu acompanho bem de perto nessa parte, a questão dos atletas, né? E eu conheço atletas que entraram no clube muito cedo, que hoje estão no sub-20, e conheço alguns atletas que hoje já estão no profissional, que foram formados no Bahia. Eu vejo, cara, muitos profissionais passaram, eu acho que o papel do profissional independente dele continuar ou não, ele precisa deixar o seu legado, deixar a sua contribuição, porque ele serve à instituição, que é que paga o salário dele, que dá a oportunidade dele crescer. Mas muitas vezes, cara, essa restauração ela tem sido nociva para os atletas, sobretudo para sua autoestima, para sua condição, para sua carreira, porque cada mudança dessa de treinador e mudança de diretriz faz com que também um atleta entre num processo de desconfiança, tendo que provar a sua qualidade,
e muitas vezes eu percebo que os atletas não estão preparados para esse tipo de avaliação, principalmente os atletas que estão no clube. Né? Eu vi em alguns clubes que chegava um treinador novo, o garoto já tinha 3, 4 anos no clube, ele entendia que o treinador que chegou agora, ele tem que respeitar o atleta porque ele já tem 2, 3 anos de clube. Então, essa é uma mentalidade que a gente entende. A gente percebeu também que nesse processo vieram muitos atletas de outros lugares. A Bahia sempre, o time do Bahia sempre teve dificuldade de receber atletas de grandes clubes para o Bahia. Por quê? Porque os atletas que chegavam com a mentalidade de que o Bahia era pequeno, de que o Bahia era dar passo para trás, de que o Bahia era menor, e muitas vezes tinham dificuldade de evoluir, chegar para evoluir. Porque o cara que saiu do Corinthians, que saiu do Flamengo, que saiu do Palmeiras e que veio para o Bahia, é porque ele não estava na sua melhor forma lá. Essa é a verdade. Então ele veio para o Bahia para reencontrar no processo e evoluir. Mas eu percebia que sempre os atletas tinham dificuldade, continuam tendo. Percebi também que várias gerações, Roberto, como a 2000, a 98, elas sofreram muito com essa reestruturação, mudança de treinadores, mudança da mentalidade da direção, da coordenação. E eu lembro que quando você chegou, vivenciou isso. Porque você pegou um Bahia jogando uma Copa do Nordeste, apanhando de todo mundo, né? O trabalho do Pablo aqui não foi um trabalho que o pessoal, que deixa saudades do ponto de vista do torcedor e do ponto de vista das pessoas, nada contra a pessoa Pablo, porque se ele fosse ruim, ele não estaria hoje no Santos. Mas o que é que eu quero dizer? É que esses garotos que vinham de um processo de formação e que vinham de um processo de crescimento, eles sofreram diante desse processo. Eu não gosto de arrumar culpados, porque eu acho que o atleta ele é autorresponsável no processo. Mas eu quero saber o que o Bahia está fazendo para resgatar, cara, esse modo de jogar do próprio Bahia, desses atletas, se você conhece esses atletas que vinham de uma crescente. Eu acho que a melhor coisa que vocês fizeram foi contratar o Carlos Amadeus e ele trazer para perto dele o Paulo Isidoro, que são 2 caras de máximo respeito e que reconhecem também seu trabalho. Mas tem atletas que estavam no Bahia no Sub-15 que já foi convocado por Amadeu quando ele estava na seleção. E quando ele vem para o Bahia hoje, esses atletas talvez não estejam nem metade do nível que eles tinham antigamente. Isso é um processo normal. O que é que o coordenador técnico enxerga disso? O que é que ele precisa fazer para poder traçar indicadores e tomar um norte para o projeto que vocês têm daqui para frente? Perfeito, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder aí todos que são vários pontos aí numa pergunta, né? Eu acho que em relação ao processo do Bahia como um todo aí e o impacto da troca de gestão nos atletas, logicamente que qualquer mudança impacta as pessoas, né? Isso é natural. Daí, o que é preciso observar é se quando há uma mudança de gestão, se há uma mudança de filosofia de clube, né? Então, acho que isso é importante entender. Porque há diferenças, eu vou ter diferenças em relação ao Marcelo, em relação ao Paulinho, em relação ao Wellington, em relação a qualquer pessoa. E com certeza eu vou ter pontos positivos e pontos negativos em relação a qualquer pessoa que eu me compare. A grande questão o projeto é preservado? A diretriz do Bahia como um todo é preservado? E isso eu acho que é. Eu acho que o legado que vem sendo construído no Bahia como modelo de gestão, como ideia de clube, permanece forte. Com mudanças, logicamente, com mudanças de alguns critérios, de alguma lógica de construção, isso sem dúvida. Mas eu acho que a construção do clube Bahia, a construção da categoria de base do Bahia se mantém. Falando especificamente aí do trabalho do Pablo e do trabalho do que veio desses meninos aí. Eu entendo que o torcedor possa pensar assim, possa pensar que o trabalho não deixa saudades, entendo e vivi pouco o trabalho. O que eu posso falar é que, de fato, o Pablo é um profissional muitíssimo competente, é um profissional de primeira linha, nível top, é por isso que trabalha em clubes de primeira divisão, né? Que saiu do Bahia, já foi para outro clube de primeira divisão em seguida. Em relação a isso, eu não tenho dúvida.
Por outro lado, discordo um pouco que a gente apanhou, que o Bahia apanhou na Copa do Nordeste, porque se você ver a classificação, a diferença foi uma vitória. Num jogo construído, por exemplo, nós e Vitória lá, nós e Vitória em Pituaçu, com gol aos 45 do segundo tempo. Então, assim, é um pouco daquela cultura do futebol. Se a gente empata aquele jogo, a gente passa e o Vitória não. E o Vitória foi campeão com mérito. Então, acho que tem um pouco... a gente não pode analisar também dessa forma, né? A gente fez jogos muito ruins, e isso é uma análise que a gente precisa fazer. Quando o primeiro jogo de estreia nosso contra o CRB, por exemplo, que a gente tinha chegado na quarta do jogo contra o Palmeiras e jogamos na quinta do jogo contra o Palmeiras e jogamos no sábado. Foi um jogo péssimo. Se a gente tivesse perdido de 3-4-0, seria justo. E não foi. Então, assim, faz parte do futebol. Como a gente fez jogos muito bons e não ganhamos, contra o próprio Vitória, contra o próprio Confiança. Então, isso faz parte aí do futebol, né? Acho que a diretriz estava muito clara. Na Copa São Paulo, vejo que nós não fizemos uma Copa São Paulo boa. Isso é um fato, porque aí a sequência de desempenhos não foi boa. E aí acho que vinha esse projeto muito desse contexto aí, que pesou um pouco para a saída do Pablo, quanto pesava para todo esse contexto em cima dele. E aí acho que aí agora indo para esse novo momento, para esses novos meninos, né? Acho que a gente remontou a equipe toda, então era um momento de remontagem de equipe, de redirecionamento, até porque a gente estava numa mudança de CT, numa mudança de gestão. Então, isso vem acontecendo. Acho que a gente tem profissionais hoje do mais alto nível em todas as categorias. Eu tenho muita confiança no nível de profissionais que a gente tem, tanto na comissão do 20 com os profissionais que lá estão, o Amadeu na liderança, o Fernando na liderança do Sub-17 e o Eduardo no Sub-15. Acho que nós temos profissionais de primeiro nível. E aí, falando dos jogadores em si, o que eu vejo é que a minha sensação é que nós temos bons jogadores, mas ainda não temos jogadores com um nível de desejo pelo sucesso de quem está no Bahia. E muito dos que saíram foi por isso. Muito, muito menos pela qualidade técnica e muito mais por esse desejo, né? E aí a gente muitas vezes tem que ser mais agressivo nessas mudanças para, de fato, tentar dar uma nova cara para o clube. Então, isso a gente fez, de fato. Alguns jogadores saíram. E aí a gente recomeçou uma construção com todas as categorias. E acho que faz parte, né? Eu vejo aí, para citar um exemplo, o Palmeiras, o João Paulo aí, e alguns jogadores que saíram de lá, que são jogadores de seleção brasileira, foram jogadores de seleção brasileira. A gente trouxe um jogador do Palmeiras que em 2 meses atrás era capitão do Palmeiras na Copa São Paulo, por exemplo, e saiu, porque faz parte do processo, né? O processo de formação também tem desses percalços aí, né? Isso acontece no profissional do Bahia, isso acontece no profissional do Palmeiras, no profissional do São Paulo, é natural, né? A grande questão é se os nossos critérios estão claros para isso. Tanto para trazer, quanto para dispensar, quanto para redirecionar se os nossos critérios estiverem claros, e hoje eu tenho muita segurança que eles estão, eu acho que independente do resultado, o caminho é bom, né? Eu acho que essa oportunidade... Não sei se respondi. Não, foi com muita clareza. Claro que você respondeu dentro do ponto de vista, né, do clube que você representa e da clareza que você tem sobre esses processos que você, né, tem conhecimento. Sim. E eu trago uma pergunta dessa, muitas vezes confrontante e polêmica, por quê? Eu não sou funcionário do clube, eu conheço, eu não estou no dia a dia, então eu não sei do que está acontecendo. Então essa oportunidade de uma live, você consegue se posicionar e o maior número de pessoas consegue ouvir de você e transmitir, né, para as outras pessoas. Perfeito. O meu ponto de vista, Roberto, é o seguinte, trabalhando... né? Não exatamente. Claro. Faz parte, né? E ainda mesmo porque... Parte, né? Exatamente, mesmo porque eu fiz a pergunta baseada nas informações que eu tenho,
das pessoas que eu tenho. Por exemplo, eu trabalho fazendo alguns processos de coach com alguns atletas, né, a convite de alguns empresários, atletas que estão no Bahia, atletas que passaram pelo Bahia, né? Então, tenho também muitas amizades. Então, o que acontece? Eu vi o Sub-17 passando por mudanças de treinador, né? E eu via o comportamento do atleta referente àquele treinador, né? Então, o 17 já passou, foi uma equipe que já foi massacrada por esse momento aí de transição, não conseguiu resultados. Quando ela chega no Sub-20, naturalmente, ela chega com a autoestima baixa, porque, um exemplo, essa categoria que você tem hoje é 04, é uma categoria que ela foi montada com muito critério, com muito cuidado, e dentro das diretrizes que você as novas diretrizes do clube, né? E até os profissionais que me precederam, isso é assim, tanto Marcelo Guilherme quanto Marcelo Lima, claro, participaram de maneira muito ativa, né? Isso é preciso destacar. Exatamente. A gente consegue ver ali a mão do treinador, né? A gente consegue ver ali uma equipe diferente para o modelo que o Bahia quer. No 17 e no 20 a gente não via. Isso eu conversava muitas vezes com o Guilherme. Agora, claro que dentro do meu olhar. E aí, Fernando entra para o 17, né, já começa a ter um tempo para poder adaptar a linguagem, adaptar o modelo de treinamento. Ele que já vem com essa cultura de Marcelo Vilhena e agora com o Roberto. Mas quando chega no Sub-20, eu pontuei isso algumas vezes para a Vilhena, sua equipe está com a autoestima baixa. Eles não acreditam que vão ganhar para Grêmio, não acreditam que vão ganhar para Palmeiras, eles não acreditam. E, sobretudo, isso daí, aí, claro, você falou, o profissional é muito bom, ele faz isso. Eu estou falando baseado nas informações que eu tenho do atleta. Quando o atleta me traz as questões e eu faço as perguntas para ele, tipo assim, o que é que o treinador pediu para você? O que é que o treinador cobrou de você? O que é que o treinador fez para que você melhorasse? E quando eu não vejo essas respostas da maneira que deveria ter sido, eu consigo entender que não existe, que existe um conflito na liderança, tá? E como eu conhecia o gestor acima, eu me senti no direito de até falar o nome do profissional, tá? Sem problema nenhum. Acho que assim, acho que não necessariamente é isso. O futebol a gente sabe que são muitas visões e que, de fato, o contexto é muito complexo, né? O contexto é muito complexo. De fato, a gestão pode desagradar muito a um e agradar muito a outro. E isso, por mais que a gente queira e o trabalho do treinador seja, muitas das vezes, procurar gerir o grupo todo, procurar construir isso de maneira positiva, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que muitos profissionais, muitos jogadores se sentem incomodados, como pode ter sentido comigo, como provavelmente se sentem com o João Paulo, como se sentem com o Tite, talvez. Então, faz parte do processo, né? Porque muitas vezes essa construção é complexa, né? São muitos olhares, são muitos. Então isso é natural. Isso é natural. Não, eu concordo. Com todos esses problemas aí que eu concordo com você, e aí eu nunca escondi isso, porque não é possível esconder, né? Os resultados do Bahia, principalmente no Sub-20 a nível nacional, não foram bons, isso é claro. Mas por outro lado, o Bahia foi 12º no Campeonato Brasileiro, que não é um resultado do tamanho do Bahia, sem dúvida nenhuma, mas que é a colocação que a equipe profissional ficou, por exemplo, e que é uma colocação de mérito ali, né? Entendi. Então, à frente de clubes de nível. Então, mas é isso, eu acho que o grande desafio nosso é não olhar só pelo resultado, é olhar por tudo, é olhar por toda a gestão, por tudo que está sendo construído, e esse é o grande desafio de nós que somos do futebol, né? A torcida é mais difícil, porque a torcida só tem acesso ao resultado. Agora, nós que militamos no futebol temos que olhar por todas essas vias aí, né? Exatamente. E o resultado que eu estou trazendo aqui, eu não estou falando do resultado do placar do jogo, porque isso daí para mim não me interessa enquanto o profissional na área de performance, de carreira. O que eu
estou querendo trazer é a questão do desenvolvimento do atleta, porque você, quando questionou, falou que alguns atletas estão saindo do clube porque, na sua mentalidade, eles não têm a mentalidade de querer ser um jogador do Bahia. E olha o reflexo, né? E realmente isso aí acontece e está ligado à sua autoestima. E a gente vem conversando com alguns treinadores, alguns profissionais, que também têm percebido que o papel do treinador mudou. Que o papel do treinador, quanto gestor de pessoas, é um papel em que ele precisa estar próximo do seu atleta, não somente no momento, no campo do jogo, mas próximo à realidade que pode fazer com que esse atleta avance. E isso não pode ser um discurso, Roberto, que fique de palanque, um discurso de... Né? Tem que ser na prática. E aí eu vejo o entendimento de um cara como o Fernando, né? Eu vejo o entendimento como grandes profissionais que estão no Bahia, e eu conversei aqui com o Paulo Isidoro, conversei aqui com o Carlos Amadeu, eu já conheço esses profissionais. Então, por isso que eu falo assim, a melhor coisa que o Bahia fez foi botar esses caras nesse ponto de transição, porque a gente já vai viver mais uma dificuldade agora com a saída do Sub-23, né? Que a categoria 2000 e a categoria 99, mais uma vez, ela fica penalizada. Mas você vai assim, mas Wellington, os melhores, os que estão melhores, eles vão continuar. Sim, mas a gente precisa entender também os que vão ficar para trás. Né? Eu entendo o futebol dessa forma. Então, eu queria saber de vocês aí, quando você fala assim, qual é a sua visão para isso? Qual é a visão do Bahia enquanto desenvolver, cara, atletas para o mercado, né? E que se o cara não for atleta, que ele pelo menos ele entenda que esse momento no Bahia foi um momento de grande conhecimento, grande aprendizado, porque eu acredito, cara, que não tem como o cara passar por um grande profissional e ele sair a mesma coisa. Não pode. Não é sua idade, não é porque você... não é porque você é paulista, não. É porque pelo nível de conhecimento que você tem, então eu preciso ter o desejo de querer aprender e perceber em você o desejo de querer me ensinar. Existe isso? Você acredita nisso? Claro. E como é que o Bahia se comporta nesse novo modelo, cara? E qual é o modelo que vocês têm para poder dizer assim, Wellington, o Bahia, a partir de agora, o Bahia vai se comportar dessa forma? Porque eu não estou perguntando se vai ganhar jogo, se vai ganhar para Corinthians, não. Mas a autoestima, o clima organizacional, o que é que Roberto entende, né, que que é papel do gestor técnico também, fazer com que isso seja uma grande evolução aí no Bahia. Bom, vamos lá. Eu acredito muito no que você falou em relação ao clima organizacional. Eu acredito muito em construir um ambiente positivo para todos se desenvolverem. E quando eu digo todos, eu digo profissionais e atletas. Então, eu acho que todos nós temos que ter uma comunicação muito transparente, muito clara um com os outros, exatamente para propiciar esse desenvolvimento, né? Então, eu penso sempre dessa maneira. E eu acho que quando o clima é bom, quando a gente consegue trabalhar um clima de integração, onde as regras são claras, onde as metas são claras, isso favorece com que as pessoas entendam e se posicionem em relação àquele ambiente. Bom, esse ambiente é para mim, esse ambiente não é para mim. Isso é para todos, para atletas, para profissionais, para gestores, para todo mundo, né? Então, acho que esse é o principal desafio hoje meu como gestor técnico. Não tenho pretensão nenhuma, zero, de ser o dono do Bahia, de falar que eu vim aqui para revolucionar tudo que o Bahia faz, para mudar da água para o vinho. Não. Eu vim aqui para ser mais um, e aí meu cargo é de liderança, então, de fato, eu tenho essa responsabilidade de ser um dos líderes, de conduzir esse projeto, mas o grande foco é fazer com que os profissionais e os atletas consigam ter espaço para se desenvolver, para evoluir, para se desenvolver. E eu vejo hoje, principalmente na relação com os atletas, isso está muito claro. Está muito claro. Esse tipo de conversa. Eles sabem como que vai funcionar. Eu acho que quando tem clareza das duas partes, fica muito mais fácil a gente conduzir, né? Então, vou dar um exemplo muito simples. A gente construiu as regras do dia a dia com eles. Então, por exemplo, nós não vai poder celular na hora do almoço, por exemplo. A gente levantou alguns itens, levou para eles tiveram a oportunidade de ler,
de concordar ou não, e ao não concordar, de falar por que não concordava. Ah, eu não concordo por causa disso, disso, disso. O argumento é bom? O argumento faz sentido ou não? Ah, então a gente cria esse ambiente que a regra é construída com eles para favorecer o coletivo. Por quê? Porque o objetivo deles é o mesmo que o meu. É o mesmo que o do Amadeu, é o mesmo que o do Fernando, é o mesmo que o do Eduardo, é o mesmo que o do Guilherme Belitani, é o mesmo que o do Diego Serri. Que é que eles cheguem a nível profissional, que eles ganhem jogos, que eles joguem no profissional do Bahia, que eles sejam negociados para grandes clubes da Europa. Mas muitas vezes é muito mais fácil sonhar do que pagar o preço no dia a dia. E aí você sabe disso. Você é um cara que trabalha com essa materialização dos sonhos, né? Então, eu vejo hoje o que eu acredito nessa frontalidade de conversa, de objetivos e de metas. Exatamente. E aí, se um jogador está aqui e ele não está cumprindo as metas, ou ele não está cumprindo os objetivos de rendimento, ou ele não está feliz aqui, eu não tenho muito dedo para chamar ele e falar assim, cara, isso não dá. Ou a gente muda, ou a gente rompe, porque às vezes é o Bahia que está fazendo mal para ele, às vezes é um ambiente que não está propiciando ele se desenvolver. Então, assim, é muito clara a conversa. É muito direta. Tanto que eu tenho uma relação muito boa com atletas que muitas vezes eu dispensei, ou eu rompi contrato, porque, é claro, o que não é possível fazer hoje na minha posição é fechar os olhos para esse tipo de coisa. É eu ver, não concordar, o ambiente não está favorável e eu fingir que nada aconteceu. Esse, para mim, é um problema de um gestor, né? Então, acho que hoje a gente trabalha muito com essa clareza de objetivo com eles e com uma relação muito madura, assim, uma conversa muito franca. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos trazer jogadores que não darão certo, nós vamos dispensar jogadores que vão dar certo em outros lugares. Isso é parte do futebol. Isso vai acontecer no Bahia Sub-20, no Bahia Profissional, no Real Madrid, no Barcelona. Então eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. E acho que o caminho principal é esse hoje. Você acredita que na formação do atleta, né, é importantíssimo que esse atleta, desde os 15 anos, né, desde antes, mas a gente sabe que antes o garoto, o sonho dele está muito além. Ele está sonhando em Barcelona, em Champions League, em Copa do Mundo, mas o garoto que já viveu aí o alto rendimento do clube, já tem ali 15, 16, 17 anos, eles precisam ter essa mentalidade e principalmente com 20 anos, ter essa mentalidade de querer jogar no profissional do Esporte Clube Bahia. Isso aí você percebe que cada vez mais, acontece menos, e o que você propõe como gestor, que você acredita que seja um caminho para que a gente desenvolva atletas cada vez mentalmente forte e com metas definidas e com um grande desejo de deixar um legado no clube que forma. Eu acho que esse assunto é um assunto muito complexo, né? Porque nós estamos falando em mídia, em venda de sonhos, de produtos, e as grandes ligas do mundo são especialistas nisso, né? Eles são, de fato, eles têm profissionais do mais alto nível para tornar aquele produto, e aí trabalhando o futebol como produto, o mais atrativo possível. Então desde do corte da grama até a música, então assim, eles são muito especialistas nisso, e a gente muitas vezes ainda não é. Eu vejo uma melhora muito grande no Brasil nesse aspecto. Então hoje, quem vai a um jogo na Fonte Nova, ou na Arena do Palmeiras, ou na Arena do Corinthians, vê que o Brasil vem passando por essa transformação, mas ainda é muito forte as referências, né, do futebol internacional, até porque hoje lá estão os melhores do mundo. Então é um futebol agradável de se ver e acaba criando esse desejo, né? É natural esse desejo. Por outro lado, eu vejo que nossos meninos, eles têm esse desejo, mas eles querem também, eles querem também jogar no Bahia. A gente foi há pouco tempo com os meninos num jogo do Bahia, levamos a categoria sub-17 toda. Em 2 horas de jogo, os meninos não pegaram no celular. Eu estava com o Fernando no dia e falei, você reparou que eles não pegaram no celular? Hoje é muito difícil um menino de 17 anos não pegar no celular durante 2 horas. Eles ficaram 2 horas vidrados no jogo, vidrados, e comemorando, e torcendo. Então eles têm esse desejo. O grande desafio nosso,
que é o que muitas vezes a gente não faz bem, e aí eu falo nós, todos do futebol, é alimentar esse sonho, é levar no estádio, é fazer com que assistam um jogo todos juntos. O que a gente faz normalmente é criar um rótulo e falar, eles não querem jogar no... Roberto, só um momento. A live vai acabar aqui a primeira parte. Você tem problema? Pode continuar?